Quer aprender taxa nominal e taxa efetiva? Pode entrar, você está na sala certa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Antônio Pedrosa e este é o Sala de Valor, um canal destinado a desenvolver conteúdos que irão te ajudar na formação financeira básica. Estamos aqui com um assunto muito importante, dando continuidade à série de taxa de juros, com taxa nominal e taxa efetiva. Vamos começar? Olha, inicialmente pelos conceitos, né? Taxa nominal e taxa efetiva. A taxa nominal, ela é uma taxa referência, né? Taxa referencial, em que os juros são incorporados ao principal, ou seja, capitalizados, mais de uma vez no período, ok? Então, são incorporados, os juros eles são incorporados ao principal mais de uma vez no período. Ao contrário da taxa efetiva, que é incorporada apenas uma única vez, tá certo? Ou seja, na taxa nominal, ocorrem capitalizações, né? Na taxa efetiva, em tese, ocorreria apenas uma única capitalização, né? Que é o mesmo período da taxa. Vamos aqui aos exemplos, vai ficar mais fácil da gente compreender. Olha, 15% ao ano, capitalizada mensalmente. Então, veja, ela é uma taxa ano, mas ela é capitalizada mensalmente. Portanto, ela tem 12 capitalizações. Como que eu sei disso? Aqui é ano e aqui é mês. De mês para ano, eu tenho 12 meses, né? Portanto, essa taxa será capitalizada 12 vezes. Tá certo? Letra B. 12% ao semestre, capitalizado bimestralmente. Bom, se ela é capitalizada bimestralmente e a taxa é ao semestre, então ela tem 3 capitalizações, né? Por quê? Porque dentro de um semestre eu tenho 3 bimestres. Essa é a relação. 9% ao bimestre, capitalizado mensalmente. Bom, aqui, como eu tenho 2 meses dentro de um bimestre, e ela é capitalizada mensalmente, ela será capitalizada 2 vezes. Tá certo? E isso aqui são exemplos, né, de taxas nominais. Tá certo? Veja, são incorporados ao principal, ou seja, ao capital, né, mais de uma vez no período. Exatamente isso que está acontecendo aqui. Agora veja, a taxa efetiva, ela pressupõe apenas uma única incidência. Vamos aos exemplos? 15% ao ano, capitalizado anualmente. A taxa é ano, a sua capitalização é ano também. A taxa aqui na letra B, 12% ao semestre, sua capitalização é semestral, ou seja, ocorrerá só apenas uma única vez. Aqui também. Na letra C, 9% ao bimestre, capitalizado bimestralmente. Então eu tenho apenas uma única capitalização, tá certo? Esse é o conceito de taxa efetiva, né? Já a taxa nominal, acabamos de falar, ela pressupõe aqui mais de uma única capitalização, né? Então, tá aí a explicação conceitual entre taxa nominal e taxa efetiva. O próximo slide vai falar do passo a passo, né? O aspecto mais técnico, né? Como transformar uma taxa nominal em uma taxa efetiva, né? Já que normalmente a gente não consegue operar nesse formato aqui, apenas nesse formato aqui. Basta você lembrar, a maioria dos exercícios que você faz, o enunciado entrega taxas de juros assim, ó, 15% ao ano, e ele nem cita, né, que é capitalizado anualmente, por exemplo, tá certo? Quando a taxa nominal, ele é obrigado a fazer essa indicação. Ele precisa dizer 15% ao ano, capitalizado mensalmente, por exemplo, tá? Aqui são exemplos, existem vários tipos. Ok? Então, a taxa efetiva é aquela taxa que a gente encontra nos enunciados, né, dos nossos exercícios aí. E quando a gente tem uma taxa nominal, nós precisamos transformar numa taxa efetiva. Vou explicar para vocês aqui. Por exemplo, vamos supor que a taxa nominal fosse essa mesmo da letra A, né? 15% ao ano, capitalizado mensalmente. Bom, não tem como a gente operar com a taxa que ela é ao ano, capitalizado mensalmente. A gente tem que transformar na taxa efetiva. O primeiro passo é usar o conceito de taxa proporcional. Ou seja, ele vai sofrer quantas capitalizações? Não são 12? Então, vem aqui e divido, ó, 15 por 12. 15 por 12 vai dar 1,25% ao mês. 1,25% ao mês é a taxa proporcional, né, a 15% ao ano. Então, aqui eu uso um conceito linear mesmo, tá bom? O segundo passo é o conceito de taxa equivalente. Se você chegou aqui agora e tem dúvidas com relação à taxa proporcional e à taxa equivalente, eu vou deixar aqui na descrição desta videoaula os links para que você possa acessar e estudar esses assuntos aqui, tá certo? Bom, vamos aqui usar o conceito de equivalência. Então, eu vou pegar esse 1,25% ao mês e transformá-lo ao ano.
Aí eu vou encontrar o efetivo dele. Então, ó, taxa ao ano é igual 1 mais a taxa mensal, que é essa daqui, ó, dividida por 100, vai ficar 0,0125, elevado a 12. Mas, Antônio, por que a 12? Bom, porque isso aqui é mês e eu quero para ano, eu elevo aqui a 12, né? Menos 1 vezes 100. Então, a gente soma isso aqui primeiro, vai dar 1,0125, elevado a 12 menos 1 multiplicado por 100. Resolve a potência, vai dar 1,16075 menos 1 vezes 100. A gente resolve essa subtração, dá 0,16075, multiplica por 100, chegamos aqui a 16,07500% ao ano. Então veja, meus amigos, olha a transformação, né? Olha o passo a passo que a gente teve que fazer. A gente transformou uma taxa nominal de 15% ao ano, que era capitalizado mensalmente. Passamos pelo conceito de taxa proporcional, ou seja, encontramos a sua taxa proporcional ao mês. Depois usamos o conceito de equivalência entre taxas. De 1,25% ao mês transformamos para ano, até que então achamos aqui a taxa efetiva. Então esse é o passo a passo para transformar uma taxa nominal em uma taxa efetiva. Olha, a resolução na HP, começando desde aqui, ó. F-clear FIN, para a gente limpar os registros, né, financeiros. Pode ser F-clear reg também. 15 enter 12 que divide. Estou fazendo isso aqui, ó. 15 enter 12 que divide. Vai aparecer no visor 1,25. A gente faz 100 que divide, para transformar ele aqui nessa decimal. 1 que soma, então 1 que soma. 12 que eleva, 1 que subtrai, 100 que multiplica. Eu estou exatamente por aqui, ó. Né? Estou exatamente por aqui. Esse valor aqui ele está somando, né? Esse valor com essa decimal. Então, 1 que soma, tá certo? Aí, 12 que eleva, 1 que subtrai, que é esse passo aqui, e 100 que multiplica. Bom, se você tem dúvida com relação à notação polonesa, notação reversa, sugiro que você assista a nossa videoaula do curso da HP12C, tratando sobre essas operações, né, aritméticas, tá certo? Bom, chegamos aqui no visor de 16,07545. Veja que existem diferenças, né, meus amigos? É importante a gente perceber esse detalhe. Por que, Antônio? Porque mesmo que você use 5 casas decimais, você aqui não vai conseguir chegar na precisão da HP. Então, a rigor, a resposta da HP ela deve prevalecer. Por quê? Porque ela é a mais correta, ela está mais completa. Aqui não, né? Houve uma espécie de arredondamento, eu parei na 5ª casa decimal. Uma forma de você aproximar é aumentar o número de casas decimais. Então, se você quiser deixar compatível com o resultado da HP, aumentaria aqui mais 2 casas decimais e aí você não ia ter 00, você ia ter 4, 5 e aí teríamos um valor igual. Mas, Antônio, normalmente a gente usa 2 casas decimais. Como resposta, sim, tá bom? Como resposta, sim. Mas se eu quisesse operar aquela taxa, ela não vai ficar em 2 casas decimais. É importante que você saiba disso. Ela vai ficar com o máximo de casas decimais possível, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Então, a resposta poderia ser 16,08, por exemplo? Poderia. Depende muito da situação que você se encontra, o nível de estudo e a aplicação. Se você está estudando aqui apenas para uma prova, pode ser que o professor aceite, né, ele é em 2 casas decimais, ele chegar em 16,08, por exemplo. Tá bom? Mas você poderia estar usando isso numa aplicação ou no empréstimo, por exemplo. E aí a gente precisa ser mais rigoroso, ok? Bom, nós não vamos parar aqui, vamos fazer mais 2 exemplos. Olha, taxa nominal aqui 12% ao semestre, capitalizado bimestralmente. A gente já sabe que isso aqui é uma taxa nominal, porque ele tem capitalizações, né, no período. Nesse caso aqui temos 3 capitalizações. Isso aqui não é uma taxa efetiva, né? O primeiro passo é passar pela taxa proporcional, depois a taxa equivalente, até chegar na taxa efetiva. Então vamos lá, me acompanhe. 12% dividido por 3. Por que 3? Ora, porque eu tenho 3 bimestres dentro de um semestre. Então 12 dividido por 3 vai dar 4% ao bimestre. Essas taxas aqui elas seriam proporcionais, tá certo? Depois que você encontra a taxa proporcional, precisa encontrar a taxa equivalente. Eu vou transformar em semestre, tá certo? Por que eu tenho que transformar em semestre e não em ano, como foi no slide anterior? Porque ele está com a taxa aqui ao semestre, ó. E ele não faz nenhum tipo de exigência. Ele poderia exigir, sim, que a gente transformasse isso aqui em ano, mas nesse caso eu estou seguindo
já que não há exigência, a periodicidade da taxa aqui, tá certo? Então, taxa semestral é igual a 1 mais 0,04, que é essa taxa aqui dividida por 100, elevado a 3. Tá certo? Vou elevar a 3 porque estou transformando uma taxa bimestral numa taxa semestral. Menos 1 vezes 100. Soma isso aqui, vai dar 1,04 elevado a 3 menos 1 vezes 100. Resolve essa potência, vai dar 1,12486 menos 1. Bom, aqui a gente já poderia aumentar o número de casas decimais, tá certo? Deixar em 7 casas se a gente quisesse deixar exatamente o resultado da HP, né? Menos 1 vezes 100, subtrai isso aqui, vai dar 0,12486, multiplica por 100, temos aqui a taxa efetiva, que é 12,48600% ao semestre, tá bom? Eu poderia deixar em 2 casas decimais, mas estou fazendo isso aqui de propósito para que a gente possa ter essa compreensão, né, de diferenças de taxas que a gente encontra muitas vezes, né? Resolução na HP, a gente começa essa resolução daqui de cima, ó, 12 entre 3 que divide, vai aparecer no visor 4, que é esse resultado aqui, ó. 100 que divide, a gente divide esse valor aqui por 100 para transformar num decimal, fica 0,04, somamos com 1, ó, 1 que soma. Depois o resultado 3 que eleva, 1 que subtrai, 100 que multiplica. Então, 1 que subtrai, 100 que multiplica. Vai aparecer no visor 12,48640. Então, eu estou usando aqui 5 casas decimais. A gente poderia aumentar também o número de casas decimais em 7 casas, por exemplo. A gente poderia encontrar outros números aqui, tá bom? Veja que mais uma vez a gente tem uma diferença. Explicamos no slide anterior por que a gente tem essa diferença. Olha, taxa efetiva aqui, então 12,48, né? Ou então 12,5, 12,50, por exemplo. Arredondando aqui, tá? Só para facilitar aqui uma questão mais prática, né? Mais didática aqui. Eu tenho uma taxa de 12% ao semestre, veja que ela se transforma numa taxa maior, né? Veja que 15 também se transformou numa taxa maior. Então, cuidado quando você estiver usando taxa nominal, quando houver taxa nominal nas operações que você tiver que tomar alguma decisão, seja de aplicação, seja de empréstimo, tá certo? Vamos a mais um exemplo. A taxa nominal, 9% ao bimestre capitalizado mensalmente. Eu já sei que isso aqui se trata de uma taxa nominal, nem precisaria ter essa indicação, porque a gente tem 2 capitalizações aqui, então não é uma taxa efetiva. Logo, eu preciso transformar essa taxa nominal em uma taxa efetiva. Vamos lá? Primeiro passo, transforma aqui usando a taxa proporcional. Então, 9% aqui dividido por 2. Por que 2? Porque eu tenho 2 meses dentro de um bimestre. Dividindo isso aqui, fica simples, 4,5% ao mês. Novamente, essa taxa de 4,5% ao mês, ela é proporcional a 9% ao bimestre, tá certo? Então, são taxas proporcionais aqui. Precisa encontrar a sua taxa equivalente. Então, 1 mais 0,045 elevado a 2 menos 1 vezes 100. Meus amigos, mais uma vez, se vocês tiverem dúvidas com relação a essas fórmulas que eu estou usando aqui, são fórmulas de taxas equivalentes, tá certo? Já avisei que vou deixar aqui na descrição desta videoaula para que você possa acessar esse assunto, caso você tenha dúvida. Caso não, vamos aqui para o prosseguimento do assunto. Então, soma esses valores aqui, fica 1,045 elevado a 2 menos 1 vezes 100. A gente resolve essa potência, fica 1,09203 menos 1 que multiplica por 100. Resolve essa subtração, 0,09203 vezes 100. Chegamos aqui na taxa de 9,20300% ao bimestre. Agora sim eu tenho a taxa efetiva, né? Essa taxa aqui é uma taxa nominal e transformamos essa taxa nominal com todo esse processo aqui, né, em taxa efetiva, chegamos aqui numa taxa maior. Então, meus amigos, a taxa nominal, normalmente ela é menor do que a taxa efetiva, ou a taxa efetiva é maior do que a taxa nominal, tá certo? Sempre envolvendo essas duas operações, primeiro com taxa proporcional e em seguida taxa equivalente, tá certo? Ó, na HP é o mesmo procedimento, né? 9 entre 2 que divide, a gente está aqui em cima, vai dar 4,5, a gente divide por 100. 100 que divide, 1 que soma, então a gente já está aqui, ó, somando para dar esse resultado. 2 que eleva, então 2 elevado. 1 que subtrai, 100 que multiplica. Mais uma vez, a gente tem um resultado aqui um pouco diferente, né, do resultado que aparece aqui, tá certo? Já explicamos as razões. Essa tabelinha aqui, meus amigos, nos ajuda a compreender, né, como que a gente pode ter situações diferentes. Por exemplo, nessa coluna,
a gente tem aqui uma taxa nominal anual, né? Que é essa mesmo que nós usamos aqui, 9, 12 e 15, né? E aqui seriam as suas respectivas taxas equivalentes considerando determinadas capitalizações. Por exemplo, se você tem uma taxa nominal de 9% capitalizado anualmente, vai ser ela mesma, a taxa efetiva. A taxa efetiva vai ser ela própria, tá certo? Então, nesse caso aqui, a taxa nominal, ela foi igual à sua taxa efetiva, ok? Aqui também serve para o 12, veja, e para 15 também, ok? Então, nem sempre a taxa nominal, ou as taxas nominal e efetivas, elas são diferentes. Vamos aqui se fosse capitalizado semestralmente. Lembre-se que aqui está todo mundo em ano, né? Fazer aqui a marcação. Ó, todas essas taxas aqui estão em ano. Então, 9 está em ano, 12 também está em ano e 15 também está em ano. Agora a gente está analisando essa coluna aqui, ó, capitalização semestral. Veja, o 9 se transformaria em 9,2. O 12, encontrando a sua taxa efetiva semestralmente, né, considerando, desculpa, a capitalização semestral, a gente chegaria em 12,36. E o 15, a gente chegaria em 15,56% ao ano, tá? Olha que coisa, né? Os valores são maiores. Veja, como? Qual é o procedimento? Esse que nós explicamos nos slides anteriores. Taxa nominal, a gente usa o conceito de taxa proporcional, depois a gente usa a taxa equivalente para encontrar, então, a taxa efetiva. Então, esses números que eu estou apresentando aqui, o 9, o 12,36, o 15,56, seria fazendo todo esse processo. Então, eu recomendo até que vocês usem essa tabelinha, já que aqui é um gabarito, né, o resultado, faça essas transformações e veja se os valores vão batendo, tá bom? Olha, e se fosse capitalização trimestral, o 9 se transformaria em 9,31% ao ano, o 12 se transformaria em 12,55% e o 15 se transformaria em 15,87%. E se fosse capitalização mensal, se transformaria o 9 em 9,38%, o 12 em 12,68% e o 15 em 16,08%. Note que, vou apagar aqui, note que os valores eles estão aumentando, tá vendo? Quer dizer, quanto mais capitalização houver, né, maior vai ficando a taxa. Estão vendo? Tá, aqui a gente fez uma única capitalização, os valores inclusive ficaram iguais, né, para todos eles, 9 com 9, 12 com 12, 15 com 15. A taxa nominal ficou igual à taxa efetiva, tá certo? Veja, a gente fez duas capitalizações, considerando um ano, né? Semestre tem 2. A gente faz aqui no trimestre 4 capitalizações e aqui a gente faz 12 capitalizações. Então, quanto maior o número de capitalizações, maior então a taxa. Veja que 12 foi maior do que 12,55, que é maior do que os 12,36. E assim também a análise para os demais. 9,38 maior do que 9,31, que é maior do que 9,2, que é maior do que o 9. Tá bom? E veja para o 15, né, ele se transformou em 16,08, que é maior do que 15,87, que é maior do que 15,56. Resultado, quanto maior o número de capitalizações, maior então a taxa efetiva. Tá certo? Bom, meus amigos, eu espero que esse assunto tenha ficado mais claro para vocês. Espero que essas explicações que eu fiz aqui tenham ajudado vocês a compreender um pouco mais esse assunto, né? Taxa nominal e taxa efetiva, tão importante, né, para o desenvolvimento em matemática financeira e em finanças corporativas como um todo. Tá bom? Bom, sugiro que você continue os estudos, inclusive com essa série de taxas de juros, temos outras videoaulas. Confira em nosso canal. Tá certo? Bom, vou ficando por aqui e aguardo vocês nas próximas videoaulas. Tchau e até lá!